Aula 2, como nós prometemos, estamos aqui mais uma vez. E não custa lembrar que na primeira aula, cujo link você encontra aqui na descrição desse vídeo, nós demos dicas de como ler adequadamente um texto com foco na avaliação que é cobrada no concurso. É claro que esse tipo de avaliação pode aparecer em outras situações, então o que a gente ensinou aqui pode ser utilizado em vários momentos. Não se restringe apenas a esse momento do concurso. Hoje o tema é um pouquinho diferente, mas tem relação com a primeira aula. Vocês devem se lembrar que a gente falou que com o nosso cuidado, o nosso esmero, a gente está preparando tudo de maneira que os assuntos se interliguem. A gente vai já falar sobre qual é o assunto de hoje, mas acabei esquecendo de dizer uma coisa na aula número 1. A minha formação é dupla. Eu tenho formação em língua portuguesa e em espanhol. Exatamente por isso que eu estou aqui dividindo com vocês um pouquinho de conhecimento e estimulando vocês, é claro, a estudar um pouco mais, a se esforçar, porque é exatamente isso que vai garantir o sucesso e a sua aprovação e a tão sonhada vaga nesse concurso efetivo. Muito bem. Eu não posso deixar de pedir aquilo que eu pedi várias vezes no vídeo anterior, que é que vocês se inscrevam no nosso canal. Mas não basta simplesmente se inscrever. Vocês precisam se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações toda vez que um vídeo novo for postado. Como a gente vai estar aqui numa sequência de aulas, é importante que você receba essa notificação para manter os estudos sempre em dia. Tá bom? Uma outra coisa que a gente não pode deixar para lá é olhar o edital. Vamos ver de novo o edital? É por ele que a gente se guia. É ele que vai predeterminar exatamente aquilo que a gente vai fazer aqui hoje, fez na aula anterior e vai fazer hoje aqui também. Percebam, o edital, a gente costuma dizer, é a lei do concurso. Ele predetermina quais são os conteúdos e tudo aquilo que precisa ser feito, aquilo que vocês precisam estudar, precisam conhecer para se dar bem na prova. Como eu já disse, na aula passada, nós falamos sobre interpretação de textos diversos e dessa vez nós vamos estudar sobre os principais tipos e gêneros textuais e suas funções. É um assunto relativamente simples, mas a gente precisa ter toda a atenção sobre ele. Então, antes da gente começar a explicação, preciso fazer aquele pedido de novo. Pega papel, caneta e faça os seus registros. Eu disse na aula 1, algumas pessoas, apenas ouvindo, conseguem gravar as informações. Mas mesmo para essas, é importante ter alguma coisa anotada, registrada. Isso ajuda na fixação das informações. Muito bem. Existem vários gêneros textuais. Muitos. Só olhando para essa imagem que já aparece na sua tela, nós temos um hall, uma lista de gêneros textuais. Mas antes da gente falar sobre eles, e aqui eu coloquei aqueles que mais aparecem nos concursos, vamos entender o que são esses gêneros textuais. Vamos lá. Pensa comigo o seguinte, para a comunicação, nós utilizamos diversos textos verbais e não verbais. Lembra que lá na primeira aula a gente mostrou um anúncio, uma publicidade, que tinha a imagem de uma criança, ela estava sorridente. Aquilo ali é um texto, mas não tinha nenhuma palavra. Mas por que a gente diz que aquilo é um texto? Porque a expressão daquela criança nos comunicava alguma coisa. Por isso que a gente precisa pensar que, quando a gente fala de gênero textual, a gente está falando de textos escritos, textos verbais e também de textos não verbais. Cada um deles apresenta características próprias e principalmente uma função comunicativa. Por que eu estou dando esse conceito para vocês? Pensa o seguinte, na hora que você for fazer a leitura da questão, algo está sendo comunicado para você. Eu estou repetindo algumas coisas que nós citamos aqui na primeira aula. E quem não assistiu, volta lá, vai lá no vídeo anterior, tem muita coisa interessante.
E a gente disse aqui uma coisa que é fundamental. Se não estiver no texto, se o texto não estiver comunicando uma determinada informação para você, não invente, não crie a informação que você precisa extrair, deduzir, inferir, depreender, são palavras que nós aprendemos na aula 1, todas elas estarão na questão ou no texto. Assim, continuando a leitura, os textos podem ser separados em gêneros, de forma que cada gênero de texto apresenta uma estrutura e um objetivo específico. Nós encontramos num concurso textos dos mais variados gêneros e tipos. Por isso que a gente precisa conhecer cada um deles, para que a gente saiba como extrair dele a informação que a gente precisa para responder de maneira correta a pergunta, responder de maneira correta o comando da questão. Quais são os gêneros textuais mais comuns? Os que mais aparecem nas provas, nas avaliações, como é o caso do concurso. Nós vamos ter o anúncio publicitário, que geralmente aparece em forma de imagem, o artigo de opinião, que é aquele texto mais longo, a biografia, a crônica, a notícia, a aula. Ah, professor, mas não vai aparecer uma aula lá. Pode aparecer, mas nesse exato momento nós estamos usando exatamente esse tipo de gênero textual para se comunicar. Pode aparecer o comentário. O comentário, esses que a gente deixa nas redes sociais, eles são um tipo de gênero textual. Tem características muito próprias, vocês sabem disso. A piada, a tirinha, esses aparecem com muita frequência. E aí eu quero mostrar para vocês agora um exemplo de como eles são diferentes. Dá uma olhadinha. Olhando assim, sem ler, sem decodificar a informação que está aí, a gente percebe no exemplo 1, no exemplo 2 e no exemplo 3 que eles não são iguais. Todos esses textos são diferentes. A primeira coisa que eu preciso citar para vocês é exatamente com relação a essa diferença visual. Veja, o exemplo 1, que é um anúncio publicitário que fez muito sucesso na década de 90, ali nos anos 2000. Quem é um pouquinho mais antigo deve se lembrar, é o meu caso. Vai se lembrar desse ator maravilhoso. Ele fazia vários personagens e, geralmente, a imagem dele, que era vinculada a essa marca que nós estamos vendo, aparecia muito, a imagem dele aparecia muito nas revistas, nos jornais, nos cartazes. E se vocês perceberem, tem pouquíssimo texto nesse anúncio. Já no exemplo 2, a gente tem um pouquinho mais de informação, tem mais palavra, não tem imagem alguma. A mesma coisa aparece no exemplo número 3. Então percebam como esses gêneros textuais, como esses textos são diferentes. Olhando para cada um deles, a gente percebe a diferença que eles têm. E aí eu repito, lembra, na aula 1, eu pedi que assim que vocês pegarem um caderno de provas e for autorizada ou autorizado o manuseio da prova, passa os olhos sobre a prova. Veja se vocês encontram textos como esses, porque aí vocês já sabem, a partir das dicas que nós demos, o que fazer com cada um deles. Muito bem. Eis aqui mais um tipo de texto diferente. Lembram que quando a gente se deparar com um texto dessa forma, a gente precisa ler tudo o que está aí? Tudo. Dessa vez, eu vou seguir uma das dicas que nós apresentamos lá na aula número 1. Eu vou ler o texto inteiro. Ah, mas professor, ele é um texto curtinho. A gente poderia ir direto para a questão e já tentar encontrar entre as alternativas, porque isso é possível. É verdade, isso é possível, faz parte, inclusive, de uma das dicas que a gente deu. Mas como essa aula é para a gente pensar nos tipos de texto, a gente vai seguir a linha tradicional, até para que a gente encontre aí alguns elementos que a gente precisa pensar de forma muito adequada. É claro, lembra disso, num concurso,
especialmente no que tange a análise da tipologia textual, porque às vezes é isso que o comando da questão vai lhe pedir. Vai pedir que você diga que tipo de texto é aquele. O comando da questão ou as suas alternativas vão poder ajudar na resolução da questão. Só que isso por si só, a gente lembra pela aula 1, não basta. Por isso a gente vai ler o texto. Vamos lá. Começa com um título que diz Câncer e tem uma data que vai de 21 de junho a 21 de julho. Aí eu não entendo nada de signo, de nada de... Não importa, não é isso que a gente quer pensar. Grava as informações de análise que a gente vai fazer aqui agora. Esse título já está dando informação para a gente. Certamente o texto falará sobre essa questão esotérica, esses assuntos. Então, na hora de começar a ler o texto, já vai sublinhando, já vai grifando e tentando achar outras informações que corroborem essa informação que o título já está trazendo. Vamos lá. O eclipse em seu signo, pronto, viu que a gente está falando dessas questões de signo e de todas essas coisas que vocês gostam. Algumas pessoas gostam, eu tenho outras pessoas que não gostam disso, mas enfim, vamos ler. O eclipse em seu signo vai desencadear mudanças na sua autoestima e no seu modo de agir. O corpo indicará onde você falha. Se anda engolindo sapos, a área gástrica se ressentirá. O que ficou guardado virá à tona para ser transformado, pois este novo ciclo exige uma desintoxicação. Seja comedida em suas ações. Ei, para quem será que esse texto está sendo direcionado? A pergunta poderia ser para que tipo de público? Já tem uma informação que aí que é extremamente relevante. Seja comedida, ou seja, para o feminino. Seja comedida em suas ações, já que precisará de energia para se recompor. A preocupação com a família e a comunicação entre os irmãos trava. Lembre-se, palavra preciosa é palavra dita na hora certa. Isso ajuda também na vida amorosa, que será testada. Melhor conter as expectativas e ter calma, avaliando as próprias carências de modo maduro. Sentirá vontade de olhar além das questões materiais. Sua confiança virá da intimidade com os assuntos da alma. Esse texto, ou trecho, esse trecho de texto foi publicado na revista Cláudia lá em 2009. Muito bem, o que é que o comando da questão nos diz? Olha só, o reconhecimento dos diferentes gêneros textuais, seu contexto de uso, sua função social específica, seu objetivo comunicativo, todas essas coisas já falamos aqui, e o seu formato mais comum relacionam-se aos conhecimentos construídos socioculturalmente. Lembra que na aula 1 eu falei para vocês que quando a gente lê um texto, a gente precisa necessariamente interagir com ele, seja criticando, discordando, concordando? Pois bem, por isso que os textos são construídos de maneira sociocultural. O comando da questão segue dizendo: a análise dos elementos constitutivos desse texto demonstra que a sua função é. E aí nós temos 5 alternativas. Nós vamos responder a essa questão agora de jeito nenhum. Você vai responder ao final da aula aqui nos comentários, porque isso é apenas a introdução da aula. É agora que nós vamos discutir como são e quais são os tipos de textos e como é a sua classificação. Os tipos de textos são classificados de acordo com a sua estrutura, objetivo e finalidade. Presta muita atenção nisso. Todo texto tem característica. E essas características residem principalmente nessas 3 coisas: na estrutura, no objetivo e na finalidade. E nós vamos falar sobre cada uma delas. Mas antes, vamos fixar isso. A gente mostrou ainda há pouco um exemplo, na verdade, 3 exemplos de tipos de textos diferentes. E agora, aqui embaixo, você está vendo, e eu preciso que você grave essa informação, que os tipos de textos são classificados de acordo com a sua, vamos lá, estrutura, é aquilo que a gente consegue ver
na hora que a gente olha para ele. O objetivo, porque todo texto quer comunicar alguma coisa, e a finalidade. Qual é o fim daquele texto? Na verdade, o objetivo e a finalidade quase que se confundem. Mas essas são informações que vocês não podem esquecer. E aí a gente vai ver agora como é que a estrutura, o objetivo e a finalidade do texto se apresentam. Vamos lá? Vamos ver. Muito bem. O que significa a estrutura do texto? Nada mais é que a organização, a disposição e a ordem dos elementos essenciais. Professor, o que é isso? Lembra de uma propaganda? Lembra da propaganda que a gente mostrou ainda há pouco? A gente tinha lá um personagem, pouquíssimas palavras, cores vibrantes. Muito bem, tudo isso faz parte da organização, da disposição e da ordem dos elementos. Muitas vezes a gente pega a prova em preto e branco, ela não é colorida. E aí, se não tiver outra cor que não seja aquela cor cinzinha da prova impressa em preto e branco, olha para todos os elementos, o tamanho da fonte. Geralmente as letras maiores, elas comunicam mais, elas querem fixar a informação. Então, quando você olhar para o texto, seja ele de que tipo for, lembre-se, a ordem dos elementos, ela é fundamental para ler de forma adequada. O objetivo significa o quê? Aquilo que se pretende alcançar com aquele texto. Ora, quando alguém escreve ou produz um texto, uma imagem que carrega uma informação, alguma coisa se quer alcançar com ele. E a finalidade é o propósito para o qual aquele texto se destina. Lembra, na primeira aula, vou sempre fazer menção a ela, e quem não assistiu, volta lá para assistir. Nós dissemos que, no caso do concurso, são avaliadas questões de leitura que partem do princípio de extrair a informação que já está lá. Exatamente por isso, e eu vou repetir, a informação que já está lá. Então, não inventa, só olha, só busca no texto esses três elementos: a estrutura, o objetivo e a finalidade. Dito isso, vamos pensar. Muito bem, mas são textos dos mais variados tipos. Até agora o professor já mostrou um montão, leu pelo menos um, e cada um tem uma característica distinta. É verdade. Só que, para delimitar, felizmente, os estudiosos da língua portuguesa restringiram a alguns tipos de texto. E também, para nossa felicidade, são eles que são cobrados em concurso. E que tipos de textos são esses? São 5. 5 tipos de textos. E é sobre eles que nós vamos falar. Professor, por que o senhor está falando todas essas coisas? Porque eu preciso fazer essa introdução para que você entenda que não basta simplesmente pegar a prova, olhar para o texto, ler o comando da questão e ficar em busca ali da alternativa correta. Isso faz, inclusive, você perder tempo. Concurso também é uma corrida contra o tempo. Você precisa saber controlar o tempo que você tem, os minutos que tem até o término da prova e conseguir concluí-la de maneira completa, sem deixar questões sem respostas e sem responder de maneira dúbia, de maneira duvidosa. Principalmente as questões de interpretação textual, elas precisam ser respondidas a partir de uma leitura cuidadosa. Por isso que, se você conhece os tipos de textos existentes, e nós temos 5, falaremos sobre cada um deles já, vai ficar muito mais fácil de você responder às questões de língua portuguesa. São 5 tipos. Nós temos o tipo de texto narrativo, o texto descritivo, o texto dissertativo, o texto expositivo e o texto injuntivo. Eles são difíceis, professor? Não, alguns a gente já conhece muito bem. Eles circulam aí nas redes sociais,
no nosso dia a dia, a gente já conhece, talvez a gente não saiba o nome dele, a classificação que ele possui, mas o tipo a gente já conhece. E nós vamos falar sobre cada um deles já já. O que eu não posso deixar de fazer é pedir que você se inscreva no canal. Será que tem gente nova chegando que não assistiu a primeira aula? Olha só, tem uma aula nova já aqui na playlist de aulas que a gente vai periodicamente liberar. Mas uma coisa muito importante que a gente tem pedido para vocês é que se inscrevam no nosso canal. Eu vou bem pertinho como eu fiz na aula 1. Olha. Se inscreve no canal. É simples, aqui embaixo ó, tem um botão inscreva-se. Ativa o sininho e aí você vai ser notificado toda vez que uma aula nova for postada. Faz isso, ajuda a gente. A gente está te ajudando, agora está a hora de você ajudar a gente também. Tá bom? Vai lá. Muito bem. Tipos de texto. Presta atenção. Nós vamos um por um, de maneira muito cuidadosa, com exemplos. Você já pegou caneta, papel, um caderno para anotar? Eu espero que sim, pedi isso no começo e você precisa fazer isso. Ah, não, eu vou gravar tudo na minha mente. Será? Hoje a gente tem acesso a tanta informação, chega no final do dia, a cabeça está pilhada. E aí você pode esquecer de algo importante que vai passar batido, e aí depois será que ter que voltar para assistir tudo de novo? Não, a vida em alguns momentos exige pressa. Por isso você precisa ter essas informações para poder recorrer a elas de maneira ágil. Então, bora lá. Vamos começar com o texto narrativo. Bem simples. Na verdade, é o mais simples de todos. O que é o texto narrativo? Ele se refere ao relato de fatos. E, em algumas situações, podem aparecer personagens, tempo e espaço. Esses são os elementos do texto narrativo. Vamos lá. O concurso, as questões de língua portuguesa, podem pedir que você diga quais são as características do texto narrativo. É sério, professor? Eles pedem isso? Sim, eles pedem. Pode ser que apareça uma questão pedindo que você diga quais são as características desse tipo de texto e colocar lá várias características para você acertar. Lembra? Narrativo, a narração, apresenta relato de fatos com personagens, tempo e espaço. Podem haver outros elementos, como narrador, enredo, apresentações, mas, no geral, o que mais aparece no texto narrativo são fatos, relato de fatos. Vamos ler um exemplo? Olha só. Tem um texto de Monteiro Lobato intitulado O Cavalo e o Burro. Leiamos. O cavalo e o burro seguiam juntos para a cidade. O cavalo, contente da vida, folgando com uma carga de 4 arrobas apenas, e o burro, coitado, gemendo sob o peso de 8. Em certo ponto, o burro parou e disse: não posso mais. Essa carga excede as minhas forças, e o remédio é repartirmos o peso imediatamente, 6 arrobas para cada um. O cavalo deu um pinote e relinchou uma gargalhada, que é óbvio eu não vou fazer aqui, né? Ingênuo. Quer então que eu arque com 6 arrobas, quando posso bem continuar com as 4? Tenho cara de... quê? De tolo? O burro gemeu, egoísta. Lembre-se que se eu morrer, você terá que seguir com a carga de 4 arrobas a mais e mais a minha. O cavalo pilheriou de novo e a coisa ficou por isso. Logo adiante, porém, o burro tropica, vem ao chão e rebenta. Chegaram os tropeiros, maldizem a sorte e, sem demora, arrumam as 8 arrobas do burro sobre as 4 do cavalo egoísta.
E como o cavalo refuga, dão-lhe de chicote em cima, sem dó nem piedade. Bem feito, exclamou um papagaio. Quem o mandou ser mais burro que o pobre burro e não compreender que o verdadeiro egoísmo era aliviá-lo da carga em excesso? Tome, gema dobrado agora. Se vocês perceberem, embora a gente tenha aqui muita alegoria, mas a gente tem a narração de um fato. Terminada a leitura desse texto, eu poderia, se quisesse, contar essa história com as minhas palavras, fazendo exatamente a mesma coisa, narrando. Aí, na sua cabeça, por exemplo, a história está completamente construída. E vocês perceberam que nesse tipo de texto narrativo nós encontramos fatos, por mais que sejam alegóricos, personagens, tempo e espaço. Pois bem, na narração sempre vai acontecer desta forma. E o tipo de texto descritivo? Será que ele se parece com o primeiro? Vamos pensar. Primeiro, nas características dele. O texto descritivo apresenta a descrição de algo. Professor, é a mesma coisa? Não, não é. Porque nesse caso, vamos lá, a descrição desse algo, que pode ser uma pessoa, um objeto ou um local, ele vai trazer mais do que simplesmente uma narração. Ele expõe apreciações, impressões e observações de algo, indicando os aspectos, as características, os detalhes singulares e os pormenores. Então, o texto descritivo, ele vai detalhar. Veja que lá no outro tipo de texto a gente não falava das características do burro e do outro animal. Não falava. Nesse tipo de texto, o texto descritivo, ele vai trazer as informações de forma pormenorizada. Bora lá? E que texto é esse? Esse é um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha. Por conta, inclusive, da situação histórica, vocês vão ver que Pero Vaz trazia informações detalhadas sobre aquilo que ele queria comunicar. Vamos ler. Também andavam entre eles 4 ou 5 mulheres moças, nuas como eles, que não pareciam mal. Entre elas andava uma com uma coxa, do joelho até o quadril, e a nádega, toda tinta daquela tintura preta, e o resto tudo da sua própria cor. Outra trazia ambos os joelhos com as curvas assim tintas e também os colos dos pés, e suas vergonhas tão nuas e com tanta inocência descobertas que nisso não havia nenhuma vergonha. Também andava aí outra mulher moça, com um menino ou menina ao colo, atado com um pano, não sei de que, aos peitos, de modo que apenas as perninhas lhe apareciam. Mas as pernas da mãe e o resto não traziam pano algum. Essa era a descrição que Pero Vaz fazia para o reinado sobre aquilo que eles tinham encontrado nas terras que viriam a ser chamadas de Brasil. Percebam que enquanto a gente lê, é possível imaginar esta cena. No texto narrativo, a gente imagina como os fatos aconteceram, mas aqui a gente consegue idealizar. É como se a cada parte do texto lido, a imagem fosse se criando na nossa mente. Essa é, portanto, a principal característica do texto descritivo. Ele traz para a gente tantos elementos, tantos pormenores, que faz com que a gente seja levado a imaginar, a visualizar, quase que materializar as informações que estão sendo apresentadas no texto. E o texto dissertativo? Como é? Esse é o terceiro tipo. O que é que ele pretende? O que é que ele busca? Vamos lá. Ele busca defender uma ideia e logo é baseado na argumentação. No concurso, nesse, por exemplo, que está vindo aí, vai ser necessário escrever um texto que muito provavelmente será argumentativo. Para argumentar, você precisa de argumentos, de ideias sólidas, firmes. Por isso, nesse tipo de texto dissertativo, no desenvolvimento do texto dissertativo, você precisa defender um tema.
Geralmente, os textos dissertativos argumentativos, além de serem opinativos, eles buscam uma coisa: persuadir o leitor. O que é persuadir? Convencer, fazer com que a pessoa pense daquela forma ou seja levada a também considerar aquele tipo de ideia. Vamos ler um exemplo de texto dissertativo? Vamos lá. E aí percebam, tracem aí as diferenças que existem entre os tipos de texto. Vamos lá. Vamos ao exemplo. Em pleno século XXI, é salutar refletir sobre a importância de preservação do meio ambiente, bem como atuar em prol de uma sociedade mais consciente e limpa. Uma pausa. Presta atenção. Não há descrição nenhuma, não há narração. De cara, quem escreveu esse texto pretende convencer você de alguma ideia, que já começou a se apresentar nesse primeiro parágrafo. Vamos ver se ela se consolida nos parágrafos seguintes. Parágrafo 2. Já ficou mais que claro que a maioria dos problemas os quais enfrentamos atualmente nas grandes cidades foram gerados pela ação humana. De tal modo, podemos pensar nas grandes construções alicerçadas na urbanização desenfreada ou no simples ato de jogar lixo nas ruas. A poluição gerada é impregnada nas grandes cidades, foi, em grande parte, fruto da urbanização desenfreada ou da atuação de indústrias. Porém, deveres não cumpridos pelos homens também proporcionaram toda essa sujidade. Nesse sentido, vale lembrar que pequenos atos podem produzir grandes mudanças se realizados por todos os cidadãos. Portanto, um conselho deveras importante: ao invés de jogar o lixo, seja um papelzinho de bala ou uma anotação de um telefone nas ruas, guarde-o no bolso e atire somente quando encontrar uma lixeira. Seja um cidadão consciente, não jogue lixo nas ruas. Olha só como quem escreveu esse texto tinha a intenção de convencer a gente da importância do cuidado com o meio ambiente. Mas a expressão meio ambiente apareceu no texto? Parece que não. Mas de onde foi que eu tirei ela? O professor está inventando coisa e vive dizendo que não é para inventar. É que no texto dissertativo a gente é levado a entender até com uma certa rapidez a ideia, o tema que está por trás daquilo que está sendo apresentado. Essa é, portanto, a grande característica do texto dissertativo. Ele quer persuadir você a respeito de algum tema, de alguma ideia. E o texto expositivo? Será que se parece com os demais? Nossa, 2 exemplos de cara. Eu pedi lá na primeira aula que vocês passassem os olhos sobre a prova. É exatamente o que a gente acaba fazendo aqui nos exemplos. Eu faço isso. 2 exemplos é porque eu preciso apresentar essa característica desse tipo de texto da forma mais clara possível. Vamos lá. O que o texto expositivo faz? Ele apresenta um tema. Professor, é a mesma coisa do... Não, calma, vamos lá, preste atenção. O texto expositivo apresenta um tema a partir de recursos como a conceituação, a definição, a descrição, a comparação, a informação ou a enumeração. Meu Deus, quanta coisa, eu não consigo gravar. Não, calma, lá vem dica. O texto expositivo, como o próprio nome já diz, ele vem para te dar a ideia central da informação. Por isso que o primeiro elemento desse conceito é a conceituação. E aí eu estou trazendo para vocês 2 exemplos, porque vocês vão ver que em ambos o que a gente tem é um conceito, é uma definição, é uma descrição. Vamos para o exemplo da esquerda da sua tela. É um verbete de dicionário, é o significado da palavra nostalgia. Vou ler apenas o início desse conceito. O que é nostalgia? É uma tristeza causada pela saudade da sua terra ou de sua pátria. Esse é um dos conceitos de nostalgia. Existem outros tantos, como, por exemplo, o segundo, saudade do passado, de um lugar. Pronto.
O texto expositivo, ele faz uma coisa só, ele conceitua, ele te diz o que é determinada coisa. Olha como ele também aparece de uma forma muito interessante nesse texto, numa entrevista, na verdade, da Clarice Lispector. Foi feita para ela a pergunta sobre o nome dela. Clarice Lispector, de onde veio esse Lispector? E olha o que ela responde. É um nome latino, não é? Eu perguntei ao meu pai desde quando havia Lispector na Ucrânia. Ele disse que há gerações e gerações anteriores. Eu suponho que nome foi rolando, perdendo algumas sílabas e foi formando outra coisa que parece lis e peito em latim. É um nome que, quando escrevi meu primeiro livro, Sérvio Millet, eu era completamente desconhecido, é claro, diz assim: essa escritora de nome desagradável certamente é um pseudônimo. Não era, era meu nome mesmo. Veja, aqui também é um texto expositivo, porque a Clarice, de maneira muito cuidadosa, amorosa até, e quem sabe, nostálgica, fala sobre a origem do sobrenome dela. E ela conceitua. Por isso, esse também é um exemplo de texto expositivo. Agora, nós vamos para o último. Não vira, não. É que eu preciso fazer um comentário. O último texto, ele ficou para o final, porque ele não é o menos importante. Pelo contrário, é um dos que mais cai. E a expressão que dá nome a esse tipo de texto, muitas vezes aparece no comando da questão. Vamos lá? É o texto injuntivo. Meu Deus, que palavra! Todos os outros eu já tinha ouvido, professor. Dissertativo, narrativo. Esse daqui nunca ouvi. Existe sim. E por incrível que pareça, ele é um dos mais comuns. Por quê? Vamos lá. Ele está pautado na explicação e no método para a realização de algo. Grava. Texto injuntivo é aquele que ensina você a fazer alguma coisa. Por isso que um dos recursos linguísticos marcantes desse tipo de texto é a utilização dos verbos no imperativo. Ai, professor, ainda não estudei não as conjugações dos verbos, os tempos verbais. Eu explico para você bem rápido. Verbo no imperativo é aquele que manda você fazer alguma coisa. Por exemplo, leia o texto agora. Esse verbo leia é um texto que está no imperativo, ele está dando uma ordem para você. Então, os textos injuntivos geralmente têm como principal característica a utilização de verbos no imperativo, de modo a indicar uma ordem, como costuma aparecer, por exemplo, na receita de bolo. Como é que é a receita de bolo? De bolo de pudim, que eu adoro pudim, pudim. Misture todos os ingredientes. O verbo aí nessa oração é misturar. Misturar, quando eu digo misturar, ele não está conjugado. Mas quando eu digo misture, ele está conjugado no imperativo. Na bula de remédio, nós também temos textos do tipo injuntivo, quando diz lá, tome 2 cápsulas por dia. Isso pode aparecer na receita do médico também. Tome em determinado horário. No manual de instruções, que a gente já nem lê mais, né? Quando a gente compra, antigamente, quando a gente comprava alguma coisa, tinha que ler o manual para saber como é que esse negócio liga, desliga. E aí tinha lá as instruções. Aperte a tecla amarela, aperte a tecla tal. Percebam que nesses 3 exemplos, todos os verbos estão no imperativo, ordenando que você faça alguma coisa. Nas propagandas, também pode aparecer verbo no imperativo, e quando isso acontecer, a propaganda pode ser um tipo de texto injuntivo. Quando, por exemplo, se diz assim, encontre cartões premiados nas embalagens. É uma propaganda, é um tipo de gênero textual, mas ele pode ser enquadrado, se houver um verbo no imperativo, como um tipo de texto injuntivo. E aí eu coloquei uma outra receitinha, vocês vão aprender. Agora é hora da culinária também, tá? Vão aprender a cozinhar. Sabe cozinhar, produção? Sabe, a produção de manhã, acho que a produção da manhã não sabia, né? Cozinhar. Entreguei! Eu entreguei. Meu Deus, nunca mais vai querer gravar comigo. A produção da tarde sabe cozinhar. Já fez panqueca? Já fez panqueca. É simples, né?
E quando a gente pega qualquer receita, coloca aí na internet, depois de assistir o vídeo, não bota agora não, tá? Depois, se você coloca lá, receita de panqueca, receita de bolo, você vai ver que depois dos ingredientes, vem todas as instruções dizendo para você fazer uma coisa, ordenando, no sentido positivo da palavra. E esses verbos estão no imperativo. Por isso que a receita de bolo, de pudim, é um tipo de texto chamado de injuntivo. Vamos ler a receita? Quais são os ingredientes da massa da panqueca simples? Um ovo, isso é para um pouquinho de panqueca, né? Só é um pingo, não vai dar nada aí. Um ovo, uma xícara de farinha de trigo, uma xícara de leite, uma pitada de sal, uma colher de sopa de óleo e eu acrescentaria um dente de alho. Hein, produção? Cheiro verde, aí fica perfeito. Se quiser fazer massa de panqueca, agora mudou o assunto, agora é culinária, agora é Ana Maria Braga aqui. Se quiser fazer massa de panqueca colorida, é só colocar beterraba, cenoura, dá super certo. Enfim, vamos ver o texto. Modo de preparo, é aqui que aparecem os verbos no imperativo. Bata todos os ingredientes, bata, tá mandando. Bata todos os ingredientes no liquidificador. A seguir, aqueça uma frigideira untada com um fio de óleo em fogo baixo. Se for uma antiaderente, não precisa botar óleo de nada. Eu tenho, tu tem panela antiaderente? Tá bom, deixa para lá. Coloque um pouco da massa na frigideira, não muito quente, e esparrame de modo a cobrir todo o fundo e ficar só uma camada fina de massa. Deixe igualar os dois lados até que fiquem levemente douradas. Retire com a espátula e sirva com o recheio de sua preferência. Não existe, se você quiser lembrar, lembra aqui dessa nossa focalhada toda? Texto injuntivo, na hora da prova esqueci, meu Deus, socorro. Lembra aqui de mim falando sobre a receita da massa da panqueca simples. De como ela pode ficar colorida e mais saborosa com um dente de alho. É isso. É só isso. E acabou? Os tipos de texto, sim. Mas agora a gente vai revisar. Bora lá. Se vocês perceberam, cada título do tipo de texto tinha uma cor. E isso é para ajudar você a gravar a informação. Aí no seu caderno, por favor, anota essas informações que estão escritas. Não fica, eu vou gravar na minha cabeça. Que bom que você consegue gravar, mas tem gente que não consegue. Então, anota isso daí. O texto narrativo que apareceu em todos os momentos como verdinho, ele relata o quê? Fatos com personagens, tempo e espaço. O professor vai ter todos esses elementos? Não necessariamente, mas principalmente os fatos. E os personagens, eles vão aparecer ali. E aí, de alguma forma, a questão do tempo e do espaço vai acabar acontecendo, porque para a gente ter personagens, eles vão estar em algum lugar num determinado momento. Esse é o texto narrativo. Texto descritivo. Ele vai trazer características, detalhes singulares e os pormenores. Lembra? É aquela descrição minuciosa. Esse é o texto descritivo. O dissertativo, ele é baseado na argumentação e no desenvolvimento de um tema. E ele busca fazer o que com você? Persuadir você a pensar daquela forma sobre aquilo que está sendo dito. O texto expositivo, ele conceitua, ele define, ele traz a descrição da informação. E o injuntivo, ele faz o que a gente acabou de ver. Ele explica, ele traz a explicação e o método para a realização de algo. E qual é a grande característica que ele tem? Ele traz verbos no imperativo indicando ordem ou comando. E aí pensa o seguinte comigo: meu Deus, professor, será que esses textos se misturam? Isso pode acontecer. Mas, no geral, no concurso, eles vêm mais separadinhos. Mas, se eles se misturarem, procure dar destaque à característica mais predominante. Entende agora
por que eu estou falando de cada um de maneira comedida, tranquila, calma, apresentando exemplos? É exatamente por isso. A gente não deu a dica número 6 da aula passada, que é beba água. Se você está aqui na frente do celular, da televisão, do computador, só me ouvindo, me vendo, eu disse na aula anterior, não é maravilhoso me ver, eu sei. Mas bebe um pouquinho de água agora. Bebe água. E a gente precisa beber água, porque agora a gente vai para a análise das questões. Agora é a hora. Agora é a hora da onça beber água. Ó, até a onça bebe água. Se a onça bebe água, a gente bebe água também. E vamos ver como é que geralmente essas questões são cobradas. Como é que exigem do candidato que ele diga se sabe ou não, e vocês têm que saber. Depois dessa aula, se vocês não souberem, por favor, tem que saber que tipo de texto você está lendo, analisando, está diante de você para responder a questão. Vamos lá. E lembra, a gente tem que ler tudo. E dessa vez eu vou seguir a dica número 5. Nós vamos ler o texto inteiro, tá? É a dica 5. Ah, eu não sei que dica 5 é essa. É só você acessar o link que está aqui na descrição e aí você tem acesso à aula número 1. Quem já assistiu já sabe. Quem não assistiu, tem que assistir para poder saber. Então vamos lá. O título do texto é Fraudador é preso por emitir atestados com erro de português. Mais um erro de português leva um criminoso às mãos da polícia. Desde 2003, MOP, que são as iniciais do criminoso, de 37 anos, administrava a empresa MM, que falsificava boletins de ocorrência, carteiras profissionais e atestados de óbito. Meu Deus. Tudo para anular multas de trânsito. Amparado pela documentação fajuta de MOP, um motorista poderia alegar às juntas administrativas de recursos de infração que ultrapassou o limite de velocidade para levar um parente que passou mal e morreu a caminho do hospital. Meu Deus, o que é o ser humano? Enfim, continua. O esquema funcionou até setembro, quando o MOP, vou chamar ele agora assim, MOP, foi indiciado. Atropelara a gramática. Havia emitido, por exemplo, um atestado de abril do ano passado, em que estava escrito aneurisma cerebral, com L no lugar de R. E eu nem consigo ler essa palavra. Insuficiência múltipla de órgãos, com L desnecessário em insuficiência, além do fato de a expressão médica adequada ser falência múltipla de órgãos. MOP foi indiciado pela 2ª Delegacia da Divisão de Crimes de Trânsito na casa do acusado, em São Miguel Paulista, Zona Leste de São Paulo. A polícia encontrou um computador com modelos de documentos. Esse texto foi publicado, muito provavelmente, num livro chamado Língua Portuguesa, e todas as informações que foram adaptadas foram retiradas dessa referência. Vamos ao comando da questão para a gente não perder o foco. O texto apresentado trata da prisão de um fraudador que emitia documentos com erros de escrita. Tendo em vista o assunto, a organização, bem como os recursos linguísticos, depreende-se que esse texto é uma... Eu vou ler esse comando da questão de novo, mas eu queria chamar a atenção de vocês para algumas coisas. Lá no começo da aula, nós falamos que os tipos textuais, eles precisam, quando são analisados, considerar algumas coisas. A estrutura, o objetivo e a finalidade. Lembram disso? Eu também ensinei para vocês que depreender significa... Eu não vou dizer. Você vai lá na aula 1 e aprende. Está aqui na descrição do vídeo. Então, tem algumas coisas nesse comando da questão que a gente precisa levar em consideração. Ele já dá para a gente algumas ideias que a gente não pode esquecer. Vamos ler de novo. O texto apresentado trata da prisão de um fraudador que emitia documentos com erros de escrita.
Tendo em vista o assunto, a organização, bem como os recursos linguísticos, depreende-se que esse texto é um ou uma o quê? Vamos lá. Letra A, um conto, porque discute problemas essenciais e sociais de um fraudador. Será que o conto realmente discute isso? Minha gente, o conto é um tipo de texto que assume uma função muito específica quando ele circula socialmente. Geralmente ele se trata de um texto publicitário e o objetivo básico do conto é influenciar o comportamento do leitor, fazendo uso de apelos com a intenção de fazer com que a pessoa venha a aderir àquele tipo de coisa. Então, a letra A não pode ser essa resposta. Esse texto é um conto? Não parece que ele está pedindo que a gente venha a aderir a algum tipo de coisa, não é? Muito bem. Letra B. Uma notícia, porque relata fatos que resultaram no indiciamento de um fraudador. Opa! Mas vamos tirar a prova dos 9. Eu sou do tempo das provas, da prova dos 9. Meu Deus, vamos lá. Letra C. Crônica, porque narra o imprevisto que levou a polícia a prender a um fraudador. Minha gente, a crônica é um gênero textual que narra e reflete sobre acontecimentos do cotidiano. Narra e reflete. Aqui a gente tem a reflexão sobre uma determinada situação? Não. A crônica, ela vem para fazer uma crítica. E o que a gente tem aqui é a exposição de fatos. Puxa, eu já estou dando a resposta. Letra C. Não, tem letra D, não é? Letra D. Editorial, porque opina sobre aspectos linguísticos. Parou. Lá na aula 1 eu falei que aquelas alternativas absurdas você descarta de pronto, nem perde tempo com ela. A mesma coisa acontece aqui com a letra E, piada, porque narra o fato engraçado de... Pode até ser engraçado, mas esse texto não me parece ser uma piada. Portanto, a resposta certa é a letra B. Esse texto é uma notícia, porque relata fatos que resultaram no indiciamento de um fraudador. Bora para a próxima. Nossa, letra bem grandona. O que será isso? Será que isso lembra alguma coisa que eu já falei anteriormente? Lá na aula 1 tem algumas informações sobre isso. Vamos ver. Tem um pequeno erro de grafia aí, eu vou corrigir agora oralmente. Né? Tem um erro de concordância. Está dizendo aí, experimente o nova, na verdade não é, é a nova e deliciosa barrinha de chocolate. Olha a aula de concordância. Nem é hoje o dia, mas a gente já está dando aula de concordância aqui. Artigo tem que concordar com o substantivo que o acompanha. Está no feminino, tudo no feminino. Então, experimente a nova e deliciosa barrinha de chocolate Azteca, com mais de 70% de cacau e 0% de gordura saturada. Essa oração que aparece aí em cima faz parte de que gênero textual? Minha gente, tá na cara, né? É uma notícia? Está querendo apresentar algum fato? É uma propaganda? Está querendo vender para a gente alguma coisa? É um editorial? É uma opinião de uma equipe? É um bilhete? Tem alguém escrevendo alguma coisa para alguma pessoa, convidando? É uma declaração? Experimente a nova e deliciosa barrinha de chocolate Azteca, com mais de 70% de cacau e 0% de gordura saturada. Você vai adorar. Isso é uma propaganda. Pronto, respondemos. Foi rápido. E utilizamos aqui uma das dicas que a gente viu lá na aula 1. Quer saber? Acesse o link aqui na descrição. Bora para a última. Última já, sim. Última, acabou. Passou rápido, né? E tem letra grande aí de novo. Professor, a questão tem mais texto do que o texto propriamente dito que vai ser analisado. É verdade, isso acontece. Vamos ver isso daí. Mostre que a sua memória é melhor do que a dos outros, do que a de... Meu Deus, de novo! Mostre, a minha memória falhou agora. Mostre que a sua memória é melhor do que a de computador e guarde essa condição. 12 vezes sem juros.
Essa informação foi publicada na revista Época, na edição número 424, em 3 de julho de 2006. A gente tem que ler tudo, não pode ler só a parte grande, tem que ler tudo, 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 tudo. O comando da questão diz o seguinte: ao circularem socialmente, os textos realizam-se como práticas de linguagem, assumindo funções específicas, formais e de conteúdo. Pausa. Se o comando da questão lhe trouxer alguns elementos que fazem parte de toda a teoria que a gente estudou, você precisa ler com muito cuidado as alternativas, porque elas podem trazer pegadinhas. Eu ainda não tinha falado sobre isso, mas podem trazer. Isso é menos usual hoje em dia. Mas, às vezes, uma palavrinha ali pelo meio é aquela casca de banana na qual você escorrega e perde a questão numa coisa tão boba de um texto tão curto como esse. Continuando. Considerando o contexto em que circula, e nós estamos nos referindo a esse texto aí, o texto publicitário, olha aí, ele disse até inclusive qual é o tipo de texto. O seu objetivo básico é, letra A, definir regras de comportamento social pautadas no combate ao consumismo exagerado. Por si só, essa alternativa poderia ter sido descartada de pronto quando a gente chega ali de comportamento social. Embora muitas pessoas tenham lido essa informação que aparece no texto, mas não está falando sobre combater consumismo. Então, essa alternativa morre de cara. Letra B. Influenciar o comportamento do leitor por meio de apelos que visam a adesão ao consumo. Essa daqui parece que está mais próxima do que a gente quer. Letra C. Defender a importância do conhecimento de informática pela população. É isso? Defender a importância do conhecimento de informática pela população de baixo poder aquisitivo. Em que momento se falou sobre o baixo poder aquisitivo das pessoas? Embora o computador ali esteja dividido em 12 vezes, mas isso nada tem a ver. É aquilo que eu disse, já disse hoje aqui nessa aula, já disse na aula 1. Se não está no texto, não invente. Letra D. Facilitar o uso de equipamentos de informática pelas classes sociais. E acabou. Vamos, descarta. Questionar o fato de um homem ser mais inteligente que a máquina, mesmo a mais moderna. Gente, vamos pensar numa coisa aqui. O enunciado da questão, o comando da questão já disse que esse é um texto publicitário. Em se tratando de um texto publicitário, o objetivo principal da publicidade é um só: é influenciar o comportamento do leitor, fazendo com que ele faça alguma coisa. Por isso que é exatamente a letra B que confirma a proposta de empregar a linguagem na função conativa. Presta atenção. Esse é um dos conteúdos que vai cair lá no concurso e nós vamos estudar sobre ele aqui. Já estou dando spoiler. O objetivo do texto publicitário é influenciar o leitor. Por isso, a letra B é a resposta correta. E eu quero dar mais uma dica. Vocês perceberam que todas as alternativas começam com verbos no infinitivo? Definir, influenciar, defender, facilitar, questionar? Pois bem, aqui tem mais uma dica. Se você perceber que o enunciado da questão, como eu disse ainda há pouco, traz informações sobre a teoria que você estudou, vá em cima do verbo. O texto publicitário ele não define, ele não defende, ele não facilita, ele não questiona, ele influencia. E isso, portanto, ajuda pra caramba na hora da resposta. Agora sim a gente vai para a última. Meu Deus, professor, que coisa gigante para a gente ler. Sim, só que essa daí, eu não vou responder com vocês. Essa é uma questão que vocês responderão nos comentários, lendo comedidamente. Dá uma pausa no texto. Eu sei que vocês estão com caneta e papel na mão. Vou até aproveitar para beber água. Vou beber água. Beba água!
Isso é um texto injuntivo, viu? Beba água, é uma ordem. Você vai pausar o vídeo agora e vai fazer a leitura dele. E vai responder aqui no comentário qual é a resposta para a pergunta que está sendo feita nessa questão. Você pode, inclusive, usar as dicas lá da aula 1, porque nós temos um título, esse texto foi retirado de um determinado lugar, o comando da questão já traz para você algumas coisinhas, e se você der uma olhada nas alternativas, elas falam de gêneros textuais. E, por ali, pelo meio, os tipos textuais que a gente estudou aqui nessa aula. Então, agora, nesse momento, pause o vídeo e faça a leitura dele. Pode pausar. Muito bem. Leu o texto, respondeu a questão, coloca a resposta aqui nos comentários. Em breve, nós vamos fixar um comentário aqui com a resposta certa para você celebrar e ficar feliz que acertou a questão. A gente está encerrando a aula número 2. E aí, exatamente como a gente fez lá na aula 1, aqui embaixo, na descrição do vídeo, junto com o link que dá acesso à aula número 1, você encontra mais um simulado sobre os assuntos que nós estudamos hoje. Acesse o simulado. Se você estiver fazendo pelo celular, assim que terminar o vídeo, clica direto no link e já que você está com a memória bem fresquinha, responde todas as questões. Quando você responder, no finalzinho, como eu expliquei lá na aula 1, tem um botão para você clicar, para você ver a sua nota. Cada questão vale 1 ponto. Se você acertar todas, o formulário vai indicar que você tem a nota máxima. Ele vai indicar, na verdade, as questões que você acertar. E aí eu repito, essas questões foram retiradas do banco de questões dessa banca que está aplicando o concurso, ou que vai aplicar o concurso de educação, que se chama Nosso Rumo. Se não todas, a grande maioria veio de lá. Então é mais uma forma de você se aproximar desse tipo de questão. Você vai ver algumas muito parecidas com essa que nós apresentamos aqui, nos exemplos e essas que nós respondemos juntas. Mas pode ter lá pelo meio, como eu falei durante a aula, questões que exijam de você saber exatamente o conceito dos tipos de texto. Por isso, antes de começar a resolver, dá uma olhadinha de novo no resumo. Lembra que tem uma imagem que apresenta lá as características dos textos? Dá uma olhada na cor de cada um, fixa a informação, olha aquilo que você anotou, tem que anotar. E aí você acessa o link e responde o simulado. Ufa, essa foi a aula número 2. Teremos outras aulas. E aí, do mesmo jeito que eu comecei e fiz no meio dessa aula, eu vou pedir de novo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Toda vez que um vídeo novo, especialmente dessa sequência, dessa playlist que tem aqui das aulas para o concurso, português para concurso, toda vez que vir um vídeo novo, que um vídeo novo for postado aqui no nosso canal, você vai ser notificado e vai poder assistir quantas vezes você quiser. Lembra que na aula 1 eu disse isso? Essas aulas são gratuitas. O simulado é gratuito. Na verdade, tudo tem sido feito com muito esmero, muito carinho, muito cuidado para que você possa estudar, fixar, melhorar o seu desempenho e conseguir a tão sonhada vaga. Esse é o seu objetivo e é o nosso objetivo também. Tá bom? Nós nos vemos aqui na aula número 3, que vai ser postada em breve. Muito obrigado pela atenção, espero que tenha sido útil. Até breve.